É luta esse Zoom, viu? É luta. É luta. Vamos lá. Tão ruim que a gente perde o raciocínio, né? Quando cai assim. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão bons de memória. Onde é que eu parei? Ajuda aí. Tava falando sobre experimentos lá nos ratos, lá, não sei o quê. Ajuda aí a professora que está veinha, ruim da memória. Fica preocupada. Vamos lá. Deixa eu só esperar o pessoal terminar dentro. Eu deixei uns vídeos para vocês depois assistirem, que vai ajudar vocês a entenderem bastante depois a diferença entre conhecimento científico e senso comum. Já está lá no portal. E também tem um trabalho para vocês já valendo 2 pontos. Tá? Vocês viram lá, né? Sim. Tá? Aí, esse trabalhinho, que valendo 2 pontos, eu coloquei com a data aí até dia 18. Que é que dia? Deixa eu ver, hoje é terça. Ah, tá. Quinta-feira. Vocês deem os seus pulos. Deem os seus pulos, porque eu não vou estender esse prazo de quinta-feira. É para responder 5 questões, tá? Então, vocês têm lá 5 questões valendo 2 pontos para vocês responderem até quinta-feira. Não precisa nem me mandar mensagem que eu não vou alterar essa data mais, não. É 2 dias para responder 5 questões. Não é possível. Tá? Certo? Combinado? Tá? Então, vamos lá. Pessoal, voltando aí na nossa questão. Falando do conhecimento científico. Então, a gente tem aí elementos, quando a gente fala em experimentos, em laboratórios, nós estamos falando de ciência, conhecimento científico, tá? E, para isso, envolve razão. Eu tenho que deixar a emoção de lado e tenho que trabalhar com a razão, com explicações, com fenômenos. Então, tem elementos que compõem o conhecimento científico. Querem anotar os elementos do conhecimento científico? Primeiro, razão. Metodologia, que são os métodos que a pessoa vai utilizar. Razão, metodologia. Coleta de dados. E levantamento de hipóteses. Tá? São alguns elementos que a pessoa, quando ela vai fazer uma pesquisa, ela precisa fazer essa coleta. Vocês veem que não tem subjetividade. Só para vocês entenderem, você sabe o que é algo objetivo e o que é algo subjetivo? Alguém tem dúvida ou sabe o que é isso? Objetividade e subjetividade. Algo objetivo seria aquilo que você tem certeza e a objetividade seria aquilo que você acha, mas talvez precise de um estudo mais aprofundado para confirmação. Perfeito. Ótimo. Isso mesmo, tá? Então, a subjetividade, por exemplo, as nossas emoções, o que eu sinto, ele é objetivo ou é subjetivo? Subjetivo. Exato. Perfeito, Vitor, né? É isso aí. Os nossos sentimentos são subjetivos. Alguém sabe o que eu estou sentindo agora? Consegue imaginar?
Fome. Chutar. Já ia falar. Eu também tô. Francinete, fome! Eu tô com Fome. fome. Vontade de tomar uma cerveja bem gelada. Eita! Nos convide. Pessoal, não liga não, que a Não, professora é gente. assim mesmo, Peraí. meia louquinha. Também quero. Então, veja bem. Subjetividade, então, é aquilo que eu não consigo ter acesso. Eu imagino algo, mas eu não tenho certeza, né? E objetividade, ele está pautado ali no que é real, o que é concreto, tá? Certo? Bom, o que mais que a gente pode falar de conhecimento científico? Eu acho que é isso. Agora, eu estou compartilhando a tela, vocês têm que me gritar, pessoal. Tá. Então, a ciência em si, podem ver aí, vocês estão tendo acesso aí ao slide, né? Ela envolve um objeto de estudo, a ciência, conhecimento científico, um objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? Algo que eu quero estudar. Vamos pegar aí, né? Eu só lembro de pandemia. Ciência. O meu objeto de estudo, se eu sou uma cientista, é o vírus, né? Estudar, o objeto de estudo é tentar ver uma forma de eliminar esse vírus. O método consiste no conjunto de procedimentos e etapas que possibilitam um conhecimento rigoroso e preciso de um objeto de estudo. O que eu vou utilizar de ferramenta para mim conseguir descobrir tudo isso? Tá? Então, isso é ciência. Ciência. Agora, vamos falar um pouquinho de senso comum? O que na verdade, qual que é a diferença aí, que são diferenças monstras, a ciência do senso comum? O senso comum, ele é baseado em crenças, tá? Em crenças, em conhecimentos aí, em tradições, vamos pegar aqui um exemplo de uma crença. Você tomar leite com manga, você morre. Tá? Você não pode tomar leite com manga. Isso não é científico. Isso é senso comum. E de onde veio isso? Lá das tradições, de geração para geração. As avós diziam isso, as mães diziam isso para os filhos, daí vai passando de geração para geração. Não pode comer melancia com leite, não pode isso. Se alguém tiver algum outro exemplo aí de senso comum, baseado nessa linha de cultural, me diga. Né? Professora, diz que manga com ovo. Como? Manga com ovo, diz que morre. Morre. É. Deixar a chinela virada, a mãe morre. Ó, chinela virada, a mãe morre. Né? O que mais? Que a gente, assim, está tudo baseado no senso comum, que são mitos, crenças. Se tomar banho após comer, morre também. Gente, eu já estava morta, eu acho, se eu tivesse seguido, né? Se a gente tivesse acreditasse isso. Eu tenho uma outra crença. A minha mãe, por exemplo, ela era católica, daí ela dizia que a gente fazia aquelas visitas nos cemitérios no dia dos finados. Mas se chegasse em casa, você tinha que tirar o chinelo, já lavava no tanque, porque tu não podia levar a terra do cemitério para dentro de casa, senão alguém ia morrer. Né? Então, olha só, né? Umas coisas assim que não tem... Né? Sexta-feira Santa não pode tomar banho, professora. Tem isso também, né? Então, são crenças, não é nada científico, ninguém estudou isso, ninguém pegou alguém e falou que comer manga com leite que a pessoa morre. Isso é baseado em coisas que foram passando de geração para geração. São tradições. Tá? Então, isso seria um senso comum. Deu para vocês entenderem um pouquinho o que seria esse senso comum ou não? A gente querem dar mais uma clareada. Tá bom. Olha lá. Então, vamos lá. Voltando aí um pouquinho.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Está aparecendo aí para vocês os tipos de conhecimento? Ou não? Sim. Tá. Os tipos de conhecimento que a gente está falando aí, dos dois tipos, de senso comum e ciência. Então, o senso comum é uma crença que não é justificada. Ela é uma explicação sem questionamento. Eu vou mandar esses slides para vocês. Ela se apoia na tradição, na experiência coletiva de uma comunidade e não numa investigação. Tá? Ela nasce de uma atividade aí de experiências pessoais acumuladas de geração em geração. É o que todo mundo fala aí na rua, né? Não é nada científico. O senso comum é mais baseado na percepção do que na razão. É um modo de conhecer o mundo. Ele permite criar representações ligadas a um mundo subjetivo. Subjetivo. Ele é acrítico, não é justificado. Né? Ele identifica apenas as questões ali da realidade no momento presente. Então, isso seria o senso comum. Já a ciência, ela tem características aí, ó. É racional, já falei para vocês. Ela procura aí, ela duvida e procura justificar as crenças, né? Ela precisa ter certeza dos fatos, não tem achismos. Ela usa metodologias e formula hipóteses testáveis, onde ela testa para ter certeza. Ela levanta hipóteses através de observação, de condições, há um controle sobre esse estudo. E exige um método, né, onde se aperfeiçoa o método e vai se corrigindo aí as próprias teorias. Esse conteúdo ele é mais pesado porque ele é mais teórico, né? Às vezes vai ficar um pouquinho cansativo para vocês. Então, aqui eu tenho um resumo do que é o senso comum, que é um conhecimento espontâneo baseado em dados sensoriais, de transmissão aí de crenças, serve para resolver problemas práticos do dia a dia. Os chás, né? Lembrei agora de chás que às vezes a gente toma. Não, toma esse chazinho, o que vai resolver? Né? Às vezes está aí baseado numa crença. Né? Às vezes só o chá não vai resolver o problema. Vai precisar usar uma medicação realmente. Né? Que a medicação já entra no quê? No conhecimento científico. E o chá é algo que, né, tudo bem, aí vocês vão me dizer, mas professora, mas tem os chás medicinais. Tem, mas aí precisa ver, esse chá indicado, há um estudo científico por trás dele? Estudou-se sobre ele? Né? Então, tudo isso a gente precisa investigar, tá? E o senso comum, ele não fornece explicação e nem permite compreensão de natureza de acordo com a realidade. Tudo muito subjetividade. Eu acho que vai melhorar. Toma isso, toma essa garrafada, toma essa raiz. Né? Tudo muito subjetivo, a gente não tem certeza. E a ciência aí, como eu já falei, está aqui um resuminho também bem rápido para vocês. A ciência já é um conhecimento sistematizado, que envolve método, envolve provas, dados, estudos, para se ter certeza dos fatos. Certo? Professora, Sim. Pode falar. mas aí a gente não, aí a gente tem que considerar também o senso comum, né? Porque tudo que é ciência hoje em dia foi senso comum, né? Algumas coisas, né, Alex? Grande maioria, né? Porque as pessoas, por exemplo, imagina que a música faz bem para a mente. Aí aquela pessoa ficou pensando, caramba, será que faz? Aí veio um lá e provou isso, virou ciência. Então, tudo que é ciência hoje em dia foi senso comum, confere? Sim, grande parte das coisas, né? Algumas a gente ainda não evoluiu tanto, né? Ainda ficou lá, às vezes, travado, né? Nessa evolução do ser humano. Algumas coisas, realmente, elas evoluíram. Era senso comum, virou ciência e comprovou-se, né? Mas tá certo, tá linha de raciocínio. Tranquilo. Vamos lá.
Então, aqui vocês têm a diferença dos dois. Queria saber se vocês conseguiram entender, de uma forma bem rápida, a diferença entre os dois. Isso é importantíssimo para vocês que estão começando, que estão aí nesse primeiro período. O que é realmente senso comum e o que é um conhecimento científico. Conseguiram compreender? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? E aí? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Deu para entender? Tá. Então, vamos lá. Vamos avançar, tá? Então, falamos aí a diferença. Então, a gente pode considerar que a psicologia é uma ciência hoje, tá? Então, esse era o nosso conteúdo, né, de hoje, que era para trazer para vocês a psicologia, na verdade, como ciência. Deixa eu só compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Só um instante. Tá. Queria voltar exatamente nessa aqui. Então, quando a gente fala aí do senso comum, a gente pode dizer que é tudo que está ligado ao nosso cotidiano, né? O senso comum, na verdade, de uma forma mais abrangente, a gente pode dizer que traz uma visão de mundo para nós. Quando a gente fala com os mais antigos, eles têm muito isso do senso comum, né? As pessoas indígenas também, em aldeia, elas se utilizam muito do senso comum. Elas não estão dentro de uma racionalidade, mas elas vivem nessa ideia das suas crenças, do seu entendimento na forma de ser delas. Então, a gente tem, fazendo uma análise mais abrangente, a gente pode dizer que a gente tem formas de conhecer, né? Importante para a gente entender aí os problemas que o mundo, na verdade, traz para nós. Então, o que diz aí, ó? Objetivo específico, uma linguagem rigorosa, métodos, técnicas específicas, processo cumulativo de conhecimento e objetividade. Isso aqui entra no quê? No conhecimento científico, tá? Senso comum e ciência não são as únicas formas de conhecimento, a gente tem várias. Por exemplo, dentro do senso comum a gente envolve aí questões de arte, de filosofia, de religião, né? Quantas coisas que tem aí que estão ligadas aí dentro de uma evolução, de um conhecimento humano. E professora, Sim, entra também a questão dos curandeiros, né? Porque eles acreditam que tem um horário certinho para colher lá aquelas ervas, que se passar daquele horário, aquele remédio, perde o aquela efeito. não vai ter o mesmo efeito, né? Tudo isso também tem esse senso comum. Sim, isso mesmo. Bem bacana esse teu exemplo, é isso mesmo. Né? Então, veja bem, ó. Então, eu posso dizer, né, a psicologia como ciência é um conhecimento científico. O objeto de estudo é o comportamento humano, eu já falei para vocês. E, na verdade, a psicologia, ela está dentro de uma área que é das ciências humanas, tá? E aí, embaixo tem a pergunta, qual é o objeto de estudo da psicologia? Vocês já sabem, né? Que é o comportamento. Eu já falei para vocês. Então, aí, só para dar fazer uma retrospectiva um pouquinho, a psicologia, na verdade, ela se desenvolveu aí anterior, foi no século XVIII, né? Entre o século XVIII e o século XIX, e começou-se aí o estudo do comportamento das pessoas. E hoje a gente pode dizer que a psicologia, ela está aliada aí, ela está dentro de todos os tipos, né? Dentro de todos os cursos de graduação, a psicologia ela está inserida. Ela está inserida dentro do direito, né? Eu mesmo já dei aula no direito.
ela está inserida na enfermagem, na fisioterapia. Então, a psicologia é um ramo, porque se estuda o comportamento, a psique, o que a pessoa, os sentimentos, as emoções, os comportamentos dela. Eu lembro que, assim, às vezes a gente conhece uma pessoa aí, né, no dia a dia, e às vezes você está aí numa situação informal, eu passo muito por isso. Às vezes você está numa situação informal e a pessoa, às vezes, está olhando para a pessoa, conversando com ela normal. E a gente passa por isso, a gente que é psicóloga. A pessoa diz assim para a gente: não, pode parar. O que é que tu está me analisando? Né? Você está analisando o quê? Né? Já está me estudando? Então, assim, é um tipo de coisa que a gente, é bem frequente isso. E daí a gente precisa explicar para a pessoa: não, nem sempre tu está fazendo análise da pessoa, dos comportamentos. É lógico que a gente analisa. Às vezes o jeito de sentar, a forma de falar, a forma de se expressar. É um conjunto de situações que a gente vai formulando e tendo uma ideia de como a pessoa é. Eu acho que eu contei para vocês ontem, na minha apresentação, que eu sou credenciada pela Polícia Federal. Eu faço avaliação psicológica para porte e posse de arma. É uma área muito delicada, muito delicada. Esses dias mesmo me ligou uma pessoa, me passou uma mensagem, uma pessoa de Miracema, que queria tirar um porte de arma. Daí esse rapaz falou: olhem só como é essa análise que a gente precisa fazer. Daí ele me disse, contar para vocês rapidinho. Daí ele me disse assim: olha, eu queria marcar um horário para fazer uma avaliação para um porte e posse de arma. Daí eu disse para você, né, isso pelo WhatsApp. Ele me disse: não, é para minha esposa. Daí eu disse assim: vocês moram aonde? Daí ele falou: não, acho que mora em Miracema. Ah, daí eu disse: mas qual que é o objetivo do porte e da posse? Não, a gente tem isso, um comércio assim, assim, assado, tá. Olha, você precisa, eu vou precisar fazer uma entrevista, né, com ela. A gente marca um horário, eu vou precisar fazer uma entrevista. Eu sei que eu fiz essa entrevista com essa moça, ela tinha 36 anos, só para fazer, para vocês terem uma ideia. 36 anos, o marido tinha 22, nenhuma discriminação, não tem nada, não é isso que eu quero dizer, nenhuma discriminação com idade, relacionamento, não tem nada a ver isso. E aí, quando eu falei, eu perguntei, fiz com ela a entrevista, e apertei ela, tipo assim, coloquei ela meio que na parede, ela acabou me dizendo, ela disse: não, na verdade eu estou tirando esse porte, essa posse, é para o meu marido utilizar. Pronto. Matei a charada. Eu disse: mas por quê? Qual que é a função? Para que ele quer uma arma? Aí fui indo, resumindo para vocês. Esse rapaz, ele tinha uma passagem pela polícia, ele estava sendo ameaçado por outros colegas que estão presos, e ele, como ele não pode tirar o porte de arma, ele tentou outro caminho, que era para ela tirar. Entendeu? Olha o tanto que é um trabalho investigativo. É lógico que eu não dei. Eu dei um inapto para ela. Falei que não tinha condições. Né? Então, assim, é muito delicado essas questões comportamentais. Às vezes, tu precisa, lógico que a psicologia, ela não se pauta só em entrevista, no olhar e na observação. A gente se pauta também em testes. Quando eu tenho dúvida, eu aplico testes e mais testes, que uma hora a pessoa ela vai... Opa! Tu pega a pessoa ali numa mentira ou numa omissão num teste que ela faz. Entendeu? De personalidade. Enfim. Tá? Então, assim, não adianta, né? Tem coisas que a gente, na verdade,
tudo é um processo investigativo. E vocês, dentro da fisioterapia, vocês também vão fazer um processo que é investigativo. Vocês vão utilizar da escuta terapêutica, vão ouvir a pessoa, vão ouvir a queixa dela, né? A gente fala sempre assim. Quando chegar alguém para vocês, sempre vocês vão precisar ouvir. Ouvir. Esse é o primeiro ponto. Ouvir a queixa. Né? O que houve com a senhora? Né? O que lhe trouxe aqui? Daí ela vai dizer, olha, estou com uma dor assim, eu estou com uma dor aqui, eu estou com um problema aqui, não estou conseguindo caminhar, eu estou com isso, estou com aquilo. Aí você vai fazer um processo de investigação. Como que tudo isso começou? Né? Tem muitos dias, há quanto tempo a senhora está se sentindo assim? Isso vocês vão formular, vão ter o que a gente chama de, é um documento não, é um modelo que a gente chama de anamnese, tá? Vocês vão ter isso para vocês fazerem esse roteiro de perguntas, que é durante o curso, com certeza algum professor vai instruir vocês. Mas a anamnese é um roteiro de perguntas que você vai fazendo para a pessoa e tu vai conseguindo entender melhor a dinâmica da dor dela, do problema dela, no que tu vai poder ajudar ela. Tá? Essa investigação. Então, vem que não tem jeito, você vai estar observando ela, o comportamento, a fala dela, o histórico dela, quando que essa doença começou, por onde começou, foi uma queda, foi um acidente, o que foi que aconteceu? Foi do nada que ela começou a ter essa dor? Tudo vocês vão ter que se pautar aí na fala e na escuta terapêutica. E às vezes vai surgir esses que têm essas doenças que nós falamos antes, que são as doenças psicossomáticas. Mas geralmente vai vir para vocês, vai chegar para vocês essa pessoa com essa queixa, ela já vai chegar com encaminhamento. Em primeiro lugar, a pessoa vai num clínico, né? É o de praxe. Ela vai num clínico geral. Aí o clínico, ele vai diagnosticar o que ela tem. Não, eu vou lhe encaminhar, então, para um fisioterapeuta. Aí vocês, especialistas, vão entender melhor o que é e onde vão poder ajudar essa pessoa. Tranquilo? Estão entendendo? Tá. Mas, então, assim, a psicologia, na verdade, ela está ligada, embora ela seja uma ciência, ela estuda muito a questão da subjetividade. Vocês veem que não é algo fácil, né? Então, a psicologia estuda a subjetividade. O que é essa subjetividade? É a forma de uma contribuição particular, específica, para compreender melhor a questão da vida humana. Então, assim, o ser humano e as suas expressões. O que é visível para nós? O comportamento humano. Está ali, você está enxergando o comportamento. Isso é visível. O que é, e o que é visível, então, é objetivo. O comportamento, ele tem objetividade, porque a pessoa está se comportando daquela forma, porque ela quer se comportar daquela forma, porque ela, enfim, ela tem algo por trás disso. Mas se ela está num nível de racionalidade ali, ela está se comportando e tu está observando. É visível para você. O que é subjetivo nessa situação? E que é invisível? Os sentimentos. Ninguém sabe o que o outro sente, o que o outro pensa. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o outro pensa, o que o outro sente. Os sentimentos, eles são invisíveis para nós. As singularidades é um outro fator que também é subjetivo. Por que nós somos o que somos? Aí a gente está fazendo estudo de educação, de cultura. Por que deixou a pessoa assim? Por que ela se tornou assim? Aí tu vai lá desde o ventre materno, entra num ramo aí que é da psicanálise, faz um estudo e vê por que ela se comporta de tal forma. E também as situações genéricas.
Por que somos todos assim? É o ser humano, o corpo, o pensamento, a questão da afetividade ou da racionalidade, o ser humano, o comportamento. Tudo isso entra como questões subjetivas. Tranquilinho? Então, a subjetividade, a gente pode dizer, eu já estou finalizando, que é um mundo das ideias, significados, das emoções, construído internamente pelo sujeito a partir das relações dele, das suas vivências, da sua constituição biológica, das suas manifestações afetivas, comportamentais. Então, a psicologia, ela trata bastante disso, desse mundo subjetivo. E para nós, daí, nós que somos psicólogos, a gente se pauta muito nos testes, que são comprovações, né, científicas, e a gente consegue se pautar nele. Porque só ali no olhar, às vezes, engana muito. Né? As pessoas enganam bastante. Né? Às vezes, eu sempre digo, tem até um filme bacana, que é Dormindo com o Inimigo. A pessoa vive 30 anos com uma pessoa e não sabe como ela é. Né? A gente, às vezes, vai descobrir como a pessoa é lá na frente. Né? As pessoas, na verdade, elas maquiam muito o comportamento. Elas mostram algo, às vezes, que elas não são. Né? Esse comportamento, ele é maquiado. Pode falar, Renise. Professora, a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Exatamente. Não sabemos quais são as nossas reações diante de uma ação. Então, não dá nem para... é bem difícil até de explicar essa situação. Né? E assim, ó, vocês podem ver que, às vezes, a gente se comporta de determinada forma e depois a gente cai na racionalidade e pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Nós vamos entrar, amanhã vai ser show de bola a aula, porque amanhã nós vamos falar sobre comportamento humano. Eita, essa aula é show, tá? Então, a gente vai falar sobre comportamento, né? Então, já adiantando para vocês, as pessoas, elas mascaram muito. Por exemplo, relacionamento. Vamos falar aí de uma questão pessoal, né, de vida pessoal. A pessoa conhece alguém. Quando a gente está num processo de conhecimento com uma pessoa, vamos supor, um casal de namorados, a pessoa geralmente ela faz tudo para agradar o outro. Tudo, tá? Então, por exemplo, se eu conheço um homem que me interessa, que eu estou gostando dele, eu como até jiló, que eu odeio, para agradar. Só que daí lá na frente, vamos supor que eu caso com esse homem. Aí ele vai dizer, ô, meu amor, faz aí um gilózinho para nós. Aí o que eu vou dizer? Não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Não. Mãe, mas você não comia giló? Ah, mas era aquela época, né? No início lá. Eu, na verdade, não gosto de giló. Então, o comportamento ele é muito maquiado. Só que as pessoas não conseguem maquiar esse comportamento por muito tempo. Então, as máscaras, elas caem com o tempo. Tá? Elas caem. Então, não tem como a gente maquiar um comportamento o resto da vida. Uma hora vai cair a máscara. Tá? Mas isso é assunto para amanhã. Tá? É assunto para nós falar amanhã. Amanhã nós temos um monte de coisinha para falar. Bom, eu estou finalizando hoje. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula de hoje? Ela foi um pouquinho mais teórica, eu sei que um pouquinho mais chata, né? Mas ela é necessária, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas eu estou aberta aí para as perguntas. Alguém quer se manifestar, tirar alguma dúvida de psicologia e senso comum, de psicologia como ciência? Estou aberta. Vocês entenderam direitinho? Acho que a senhora explicou bem explicado, porque eu acho que ninguém tem dúvida, então tá.
É. No caminho certo, todo mundo. Todo mundo entendido. Gente, tá todo mundo tão quietinho. Será que só tá eu, a Renísia, o Vitor? Mas Cadê se os não há dúvida, outros? se não há dúvidas, há Aqui, dívidas aí. estamos online. Estamos aqui. Ah, não falam. Pensei que tava todo mundo Estamos aqui, dormindo. Eu achei, professora. cochilaram com essa aula, que essa aula é pesada. Estão tudo dormindo. Dormiram? Vamos se acordar. Ei, É 9 horas recém. Isso aí é matéria de prova, hein? Depois não vem me abusar a paciência que não entendeu. Então, vai ser dessa hora que nós vamos ter dúvida. É, pois é. Daí não É me... sempre assim. Nesse dia eu vou ter Ai, uma... meu Na hora da prova, eu pergunto para a senhora. Eu, na hora da prova, eu Isso. viajo. Eu vou para uma chácara e lá não tem acesso à internet. Então, vocês não vão conseguir falar comigo. Lasqueira. Isso foi boa, professora. Professora, então depois a senhora vai enlouquecer com tanta mensagem. Melhor deixar online. Não, eu já aviso antes. Dia de prova, eu posto a prova lá e digo, pessoal, beijo, boa prova. Estou me desligando e estou indo para um rancho. Ei, E Nayara. eu desligo o celular. Vitor, pergunta logo, Vitor. Mas eu não sei o que perguntar, eu ainda não vi a prova. Agora aí tu quer mascado, né? Batido no liquidificador, certinho. Né? Então, assim, eu desapareço no dia da prova. Não preciso nem contar com a minha presença. Então, Francinete, acho que eu tenho uma pergunta. Onde é que é a chácara? Eita, lasqueira. Eita, Vitor. Ai, ai. Boa, Vitor. Daí vocês vão lá, né? Com o computador. Ai, meu Deus. Passa aí a A localização, hein, Vitor? localização, essa foi Se não boa. for para pegar a resposta da prova, só para a gente relaxar depois da prova mesmo, já serve. Só entra com... Deixa a atenção no Ó, mundo de lá. Vitor, a entrada da chácara só entra com o seu kit. É uma caixa de cerveja e 1 quilo de carne. Esse é o kit. Tá fácil demais, então, Vitor. Se não Perfeito, beber, professora. se não beber, tem que levar a caixinha para a professora. Ah, Ah, tá falando então que tá ótimo. Elaia, bora lá. Nós leva até 2. tá falando Ei. que tá falando que tá fácil. Onde é que tá fácil? De carninha, onde é que tá fácil isso aí? Não, menina. Por Pior, uma gente. prova, filho. Complicado. Mas depende do que tem na chácara, né, Laura? Vamos pesar, dependendo. Como assim? Vai estar eu na chácara. Para que coisa isso, melhor? Uma pessoa alto astral, divertida, cantando, dando risada. Olha aí, ó, para motivar Eu você. levo 2 caixinhas. Aí, Ana Paula, é nóis. Tava demorando a Ana Leva o Paula notebook. aparecer, velho. Olha aí, Gente. apareceu. Vocês estão esquecendo da melhor parte. A gente leva umas 2 caixinhas de cerveja e o notebook ou o celular para responder a prova com a professora. Uhum. Fechou, lacrou. Depois eu sou processada. Francinete, não revela. Quieta. Depois eu sou processada. Então Tem- tá, gente. Só para a gente conversar Gente, com os que bom, ficaram para trás do celular. é verdade, né? Pessoal, bom, a gente fala, mas aí vocês têm esse trabalho agora lá, que tem 5 questões valendo 2 pontos. Vou reforçar, até quinta-feira. Se não responder, não me mande mensagem que eu não vou alterar a data. 2 dias para Tá responder certo. 5 perguntas é o suficiente, tá? Certinho. Esse Responde. material de hoje a senhora vai mandar no grupo, professora? Vou mandar. Tá? Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã cedo. Tá Tá? bom, obrigada. Beleza, Então, tá bom. obrigada. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus Beijo, e professora. até amanhã. Beijo, professora. Boa noite. Oi, Bom descanso. Oi, até amanhã. até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite, falou. Ela tem que falar assim, um beijo pro homem.